Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui, neste ciclo, nesta conversa que nos dá o prazer de contar com a sua presença. Conte-me, ia começar por pedir, naturalmente, acabou de chegar porque vai ser lançado hoje, este Moinho da Memória. Também acabou de me chegar às mãos, portanto eu não conheço nem vislumbro o seu conteúdo. São 10 estudos, desde que fui para Roma, que me foram pedindo, em vários, desde Luanda, sobre os movimentos de libertação e o Paulo VI, na Beira, sobre o Dom Sebastião Soares de Rezende, o grande bispo da Beira, que teve problemas com o Estado Novo e foi o bispo que teve mais intervenções no Segundo Concílio do Vaticano, e eu estudei isso num colóquio que houve lá, na Beira, em Moçambique. Nos 500 anos da Catedral de Salamanca, pediram-me também uma intervenção num congresso, diferentes, nos 500 anos da Madeira, também, e eu algumas coisas... Padre Martins da Madeira, que veio da Madeira só para ouvir. E várias outras coisas que completei com novas investigações que fui fazendo. Alguns são mais, a maior parte, na Gulbenkian, no primeiro, são estudos publicados em algumas atas, em algumas revistas, mas que agora dão um alcance para o grande público. O título é um pouco poético, Moinho da Memória, porque eu, quando era miúdo, a minha família tinha 2 dias por mês de moinho. E eu ia lá tomar conta do moinho, milho que moía, e esse processo, o mecanismo todo, desde ver nascer o milho até chegar a broa à mesa, é todo um processo. É como o processo do historiador na análise das fontes, para aquele processo da explicação, compreensão, interpretação, como dizia Paul Ricoeur, a trilogia que ajuda-nos a perceber a metáfora da história também para ser viva. Dom Carlos, cultura, sabem aqui os nossos convidados, a sua raiz vem também da palavra de cultivar a terra. Portanto, nós temos uma relação intensa entre a cultura e o trabalho no sentido atividade, domínio da natureza pelo homem. Começa na infância a sua relação com a cultura através, por exemplo, dessa compreensão da essencialidade do que é o trabalho para a humanidade, ou é algo que adquire mais tarde através dos estudos? Não, desde pequeno havia lá uma porta que eu tenho muita pena de ter sido mudada, porque tinha as minhas mãos cheias de terra lá, e ficou lá a terra na porta, depois foi substituída a porta, um dia cheguei lá, estava um portão, e deitaram abaixo, porque era o contacto com a terra, esteve sempre, porque era meus pais, a minha mãe sobretudo dedicava-se à agricultura do campo, meu pai tinha uma pequena oficina, e portanto desde pequeno eu sei como é que se plantam as coisas, para que elas possam produzir. Aprendi isso desde pequeno e gosto de fazer isso, gosto muito de contacto com a terra. Agora é mais jardim do que terra, do que horta, porque não estou lá, não é? E onde é que passou a infância? Santa Maria da Feira. Em Santa Maria da Feira. Tenho que lhe perguntar, naturalmente, como é que foram estes últimos anos no Vaticano, onde tem um papel de destaque a nível mundial, naturalmente, porque o papel do Vaticano a nível mundial e o seu papel destacado aí. Como é que tem sido, quais têm sido os seus maiores desafios no campo que dirige? Pois eu tenho o setor dos bens culturais dentro do Conselho Pontifício da Cultura, portanto é tudo que é museus, arquivos, bibliotecas, património, música, património imaterial e património material. E nós acompanhamos essa questão a nível mundial, não é? Todas as conferências episcopais do mundo que visitam. Ainda recebi 3 sessões das Filipinas estes últimos tempos. A próxima semana tem os bispos de Angola. Portanto, vão visitar o Conselho Pontifício da Cultura e trazer os seus problemas e também procurar algumas respostas. E tentamos responder. Depois também ter iniciativas. Já há documentos sobre a orientação para os museus, outro para as bibliotecas, outro para os arquivos, outro para o património, para a inventariação. Há documentos de orientação para a Igreja sobre essas matérias, já estavam feitos quando eu para lá fui.
Nós tentamos agora é responder a novas questões. E quais são essas novas questões? Uma das questões é a questão da música. Estava muito descuidada na Igreja. A qualidade da música decaiu exatamente por causa da reforma da liturgia, que passou a ser nas línguas vivas de todos os países, e é preciso novos compositores, novas composições, qualidade na celebração. Não basta executar o património em latim por um coro especialista que venha executar uma peça de Palestrina ou de um grande compositor clássico, mas é preciso, na linguagem da cultura contemporânea, ser capaz de responder com qualidade. Porque ou vamos para a banalidade de uma viola e de uma música que é mais de consumo do que propriamente de qualidade, e toda essa questão, toda essa problemática, já organizei 2 grandes congressos internacionais, um com 400 pessoas, número clauso, porque a sala, o auditório só tinha 400 lugares, depois já havia mais gente, mas tivemos que fechar, e que correu muito bem esse primeiro congresso sobre música e igreja. Fizemos um inquérito a todo o mundo sobre esta questão, com 30 perguntas para todas as conferências episcopais dos vários países do mundo, e eu fiz uma condensação em 100 páginas dessas respostas para ver quais eram os problemas que a música hoje tinha na Igreja. E depois, então, fizemos o segundo congresso o ano passado sobre os compositores, só dedicado à composição, com número fechado de 200, porque era mais restrito. E acabamos de programar, em novembro, está já todos os vários oradores, que é sempre internacional, portanto, escolher oradores dos vários continentes, e como é que se vai sobre a concretizar? interpretação. Como é que se vai concretizar? Por formação, por mais investimento na formação, na educação? Qual vai ser a saída? É sensibilizar, sobretudo, as pessoas que é preciso formar compositores, formar cantores, salmistas, organistas, sejam intérpretes, que é o tema agora, a interpretação, o tema do terceiro congresso, para que possamos sair da lamentação de que isto não está, a qualidade não é boa, as pessoas não apetece ir a uma igreja porque a qualidade da celebração a nível musical é muito débil, é muito banal, é muito medíocre. Como é que saímos disto? Formando. E em Portugal temos experiências muito positivas. Por exemplo, a Diocese do Porto, eu tenho saudades de ir à minha terra, celebrar, porque quando chego lá, eu tenho um coro que é a minha catedral agora, porque celebro lá a Semana Santa e celebro o meu parco, já tenho 80 anos e diz, celebra tu. É um espaço porque tem um coro excepcional, numa aldeia, porque houve um trabalho de 30 anos, 40 anos, 3 padres formados em música, que formaram leigos, esses leigos formaram outros leigos, e a qualidade conseguiu elevar-se. E em muitas paróquias, quase todas as paróquias da Diocese do Porto, há uma qualidade musical que não há no sul da Europa, podemos dizer quase em nenhuma. Eu digo, se aposta na formação, nós conseguimos alterar. Ter resultado. Vou mudar drasticamente de assunto, porque estas conversas são com mais três. E aproveitar essa sua deixa, não questionando, obviamente, a relação entre a qualidade da música e o papel na Igreja hoje católica, mas eu estava a pensar, fazendo aqui uma certa provocação, que a qualidade das músicas na Igreja Evangélica no Brasil é absolutamente terrível e as igrejas estão cheias. Naturalmente que não foi o que o Dom Carlos disse, que é por causa disso que as igrejas estão vazias na Igreja Católica, mas aproveito essa deixa para lhe perguntar, ainda por cima porque nós sabemos hoje estatisticamente que a Igreja Evangélica teve um papel importante na eleição de Bolsonaro, ou parte da Igreja Evangélica, não assumirei que toda, até porque recentemente até vi um pastor evangélico apoiante do PSOL contra Bolsonaro, mas enfim, há uma relação, e isto num Brasil onde a Igreja Católica teve um papel importantíssimo até, enfim, com a teologia da libertação, ou com o catolicismo operário, ou mesmo depois nas transições à democracia, já vamos falar um bocadinho do Papa Francisco. Quer dizer, como é que nós chegamos, por um lado, a esta perda de influência da Igreja Católica no Cone Sul ou na América do Sul, e como é que se justifica este crescimento das igrejas evangélicas nos Estados Unidos e no Brasil? São duas perguntas numa, eventualmente.
Isso é um tema mais de sociologia do que de história, mas também nós refletimos sobre essa questão e parece que evidente que a dimensão populista da religião e não só, também da política, vai no corresponder com agrado ao que se está à espera. E essa não é propriamente a função da dimensão cristã religiosa, que é de elevar e a de incomodar, desassossegar, em ordem a uma conversão de vida, isto é, a suscitar naqueles que participam de uma celebração, que participam de uma assembleia, a encontrar uma resposta mais humana, com mais qualidade de todos os pontos de vista, não só estético, que estávamos a falar, mas também ético e também político, que são as grandes dimensões da vida, para que a religião esteja ao serviço da humanidade, de um futuro para a humanidade. Ora, muitas das respostas religiosas e políticas são respostas para agradar, não tanto para preparar o futuro. E isso é uma crítica que podemos fazer e que certamente Jesus faria, porque ele não favoreceu uma religião que fosse para alimentar simplesmente uma consolação espiritual. Mas eu vou continuar aqui na minha provocação sociológica, porque eu conheço bem o Brasil. Uma das coisas que me tem impressionado nas igrejas evangélicas é a sua substituição ao Estado Social. A quantidade de serviços que prestam às suas comunidades. Portanto, são espaços de troca de roupas entre crianças, de cuidado mútuo das crianças, até de alimentação em casos de fome, etc, etc. Acha que a perda de influência da Igreja Católica tem a ver também com uma perda desse sentido de satisfação material da coletividade? Satisfação não do ponto de vista dos interesses, mas do ponto de vista de conseguir acudir às múltiplas necessidades que têm, sobretudo nos países pobres, mas nós temos vastos setores das classes médias proletarizadas ou pauperizadas no mundo ocidental também. Ou acha que não? Tem sobretudo a ver com a mensagem, não tem tanto essa dimensão? A dimensão social que o Papa Francisco tem certamente valorizado e que eu, enquanto fui presidente da Comissão de Pastoral Social, tive algumas intervenções depois da crise de 2008, também em Portugal, que tentaram incentivar a resposta social da Igreja aos problemas da pobreza, aos problemas da aflição do desemprego e tudo aquilo que é a vida real das pessoas e as suas dificuldades. E acho que aí a Cáritas, os serviços vicentinos, prestam de um modo capilar em todo o território português uma ajuda que é preciosa e, portanto, aí não só os centros sociais, que é uma instituição mais recente e que tem as suas dificuldades de organização, porque depende muito do Estado e por isso anda ao sabor um bocadinho das ajudas ou não ajudas. Acho que a comunidade cristã deve ser autónoma e independente na ajuda que presta e não tanto depender do Estado. Mas essa é uma outra questão. O problema é essencialmente de comunicação da mensagem. E essa comunicação da mensagem de Jesus e do Evangelho não encontra, às vezes, uma linguagem adaptada. E a linguagem adaptada não é só discurso e retórica, mas é a linguagem da autenticidade de quem vive aquilo que anuncia. E essa é a grande crise. Porque a melhor forma de comunicar, a gente sabemos, os pais com os filhos, não é o sistema da autoridade, nem é o discurso moralista, mas é o exemplo. O exemplo. E, portanto, aí
é que funciona e funcionou e há de funcionar sempre. A grande passagem de mensagem é através de uma autenticidade de vida. Mas nós assistimos agora, a partir do Papa Francisco, a uma quase revolução, em que a mensagem mudou claramente dentro da Igreja. O que é que aconteceu? Como é que nós chegámos aqui a ter um homem como o Papa Francisco, com, naturalmente, grande oposição dentro da própria Igreja? Grande? Como é que é média? É uma boa... Pelo barulho que faz. É muito pequena. É pequena, acha que então é muito pequena, muito reduzida, o que faz muito barulho. Tem muitos canais de fazer barulho, mas é muito pequena. Acha então Graças a Deus. Acha então que o Papa Francisco é um Papa com apoio amplo dentro... Amplo, do povo de Deus. A Igreja é o povo de Deus. Pode haver um ou outro hierarca mais americano, mais conservador, que esteja a ver-se incomodado e, sobretudo, o Papa estar a durar um tempo que pode isto mudar pela raiz, nomeando um conjunto de pessoas que podem dar continuidade a esta mesma linha, estão aflitos porque veem que vão a perder terreno e estrebucham e reagem. Claro que o Papa não quer dizer que algumas medidas não possam ter crítica, mas isso sempre houve capacidade. Outra coisa é esta oposição quase pessoal que se criou, que penso que é muito pequena, o que faz muito barulho. Vejo-o então como um entusiasta do Papa Desde Francisco. a primeira hora. Eu estava na Praça de São Pedro quando ele foi eleito e perguntaram-me dois sul-americanos que estavam lá perto, à espera, quando saiu o fumo branco, perguntaram: mas quem é que será? Quem é que acha? Excelência, quem é que acha que será o Papa? Isso vai ser o Bergoglio, Jorge Bergoglio, por 3 motivos, tal. E quais são os 3 motivos? E depois eles viram o anúncio e eu fiz assim, como alguém diz, foi ele. Quando disse Jorge, eu disse, é ele. E eles olham para mim e dizem: Lei é um profeta. E eu disse: não, estou bem informado. Que é uma boa definição de profeta. Que é outra coisa, deve ser bem informado. E eu acho que e quando ele pediu a bênção ao povo, eu chorei, porque disse: isto mudou. Nome Francisco, que nunca ninguém tinha escolhido, escolhe o nome Francisco, pede a bênção ao povo, isto é diferente, isto mudou. E eu desatei a chorar na Praça de São Pedro, portanto, desde a primeira hora. E quais foram os motivos que disse a quem lhe perguntou na Praça de São Pedro porque é que ele foi eleito? Se eu bem me lembro, dizia o Vitorino Mesi, primeiro é preciso uma alteração fundamental na dimensão da pobreza e da questão social. Neste momento de crise mundial, podemos dizer, e que não se vê que haja muita solução para o futuro. O problema do desemprego não é um problema que tenha muita solução. Com o aumento da robótica, com o aumento de toda a inteligência artificial, tudo isso só vai aumentar, embora alguns especialistas, que nós já também ouvimos, da inteligência artificial, digam que não, porque se vai criar novo emprego, mas não me parece que seja assim. Temos que mudar de estilo de vida na dimensão ecológica, mas mudar profundamente o estilo de vida, a maneira como o gastamos, a maneira como vivemos. Tudo isso exige alguém com uma coragem. Depois é necessário alguém que tenha a perspectiva do concílio, da grande mudança no ponto de vista da Igreja e daquilo que é o fim, que é um dos capítulos, penso que é o mais provocante desse livro que hoje vai ser lançado, que é o fim do constantinianismo. Nós vivemos desde Constantino uma época que o concílio quis, em 1962-65, o Segundo Concílio do Vaticano, quis pôr fim a essa era constantiniana em que a Igreja estava protegida pelo poder político. E ao fim de 50, 60 anos do concílio, é que vemos na prática a Igreja perder a ganga desse poder em muitos sinais que o próprio Papa, desde as vestes à simplicidade,
de todo o seu agir, que esse descolar do Papa ser um homem poderoso, de ser um homem potente, mas ser alguém que está verdadeiramente na linha do Evangelho, isso foi fundamental. E eu estou a desenvolver um bocadinho. Na altura só lhes apontei Claro. os títulos dos três tópicos. É como se o Papa se tornasse leigo também. Eu ouvi falar na palavra leigo, que é uma palavra que, aliás, se tornou comum no nosso léxico. Essa separação permanece muito grande na Igreja, mas há um combate a isso, entre Não, a hierarquia. o problema não está entre hierarquia e leigos. O problema está em que o ministério na Igreja, isto é, Jesus instituiu os apóstolos não para serem dominadores, mas para serem servidores. Toda a dinâmica do poder, a própria linguagem, a palavra cúria, a palavra diocese, as vestes dos padres na celebração, tudo isso vem do Império Romano. Foi uma herança do Império Romano. Todas as reverências, os salamaleques, é um organismo de poder. Na medida em que tudo isto vai sendo mais próximo do Evangelho e perder essa ganga de um órgão de poder para ser um órgão verdadeiramente de serviço, então os servidores, na Igreja há lugar para quem seja bispo, para quem seja pastor, bispo, padre, diácono e leigos, mas todos participantes do povo de Deus. E, portanto, o Papa não se transforma num leigo. Ele, quanto mais é pastor, mais deve ter o cheiro das ovelhas, como ele usou também essa expressão, isto é, estar próximo das pessoas. Tenho que lhe fazer uma pergunta porque estamos em Portugal e não podemos fugir a ela. Eu sou historiadora do movimento operário, é a minha área de especialidade e, portanto, tendo a explicar a partir dos movimentos sociais e da centralidade das classes sociais a história de Portugal. E o meu querido amigo Miguel Real, que é filósofo, explica pela Inquisição. Ele continua a achar que há um medo contemporâneo, que não se pode explicar o Estado Novo sem pensar a Inquisição. Partilha dessa opinião? Acha que a Inquisição deixou um lastro até aos dias de hoje na sociedade portuguesa? Eu não lhe dou tanto peso. Sabemos que a Inquisição, a partir de 1750, deixou de ter a ofensiva, teve depois aquele caso do Malagrida em 1761, da última fogueira, mas que foi mais uma questão política misturada com religião, como muitas vezes aconteceu. Aliás, a Inquisição foi conquistada à força por Dom João III, que durante quase 30 anos andou a insistir, a arrancá-la do Papa, à bula da criação da Inquisição. Portanto, foi algo que o Estado, representado na monarquia, quis para satisfazer talvez teólogos da corte, porque houve sempre teólogos da corte. Isso é que talvez se mantenham. E que depois tentam defender, tentam apoiar uma certa linha ideológica que não é propriamente a do Evangelho. Outra questão é a independência das pessoas para criticarem aquilo que não está ao serviço do bem comum. No caso do trabalho, no caso dos movimentos operários, no caso de toda a dinâmica que a Igreja, desde o século XIX, atenta a esta nova questão, foi dando resposta. E temos pessoas na Igreja que foram livres e foram formadas na mesma escola. Falei aqui de Dom Sebastião Soares de Rezende, António Ferreira Gomes, que eu também estudei um capítulo. Um dos capítulos desse livro é o que é que ele disse antes do 25 de Abril e o que disse depois do 25 de Abril. O homem tinha autoridade para falar depois do 25 de Abril, para alguns exageros que houve, porque tinha falado antes, também, antes do 25 de Abril. E por isso a comparação entre o seu discurso antes e depois, que eu tento estudar num dos capítulos do livro, é muito característica de um homem livre. Houve capacidade de homens livres para denunciarem aquilo que o Estado Novo,
o poder, abusava e prejudicava a vida das pessoas. Não penso que a Inquisição, passado tantos séculos, pudesse ter qualquer interferência. Pode haver na mentalidade do português, talvez um certo jogo com o poder, mas isso é mais de uma índole de português suave, como alguém definiu, do que propriamente pela história da Inquisição ou pelo medo causado. É de não querer ter problemas, não querer criar muitos obstáculos, não querer falar claro, porque assim está de bem com este e com aquele, e tudo se consegue compaginar. É um modo de ser que tem as suas vantagens para o comércio, mas do ponto de vista dos princípios e quando se trata de defender causas, é prejudicial. Já várias vezes deu umas dentadas na relação da Igreja com o Estado. A Igreja já foi o Estado. Houve uma ligação íntima entre aquilo que era o Estado e o poder e a Igreja. Exato. O Estado comandou a Igreja. Como é que hoje vê essa relação? Escolhia os bispos. Como é que hoje vê essa relação de poder entre o Estado e a Igreja? Qual deve ser essa relação? Deve ser de separação e de colaboração das coisas comuns, conforme temos atualmente, não é? Portanto, reivindica o Estado que existe hoje, desse Estado, sim, da separado, relação do Estado com a Igreja. Separação de poderes, separação de funções, de entidades, mas de colaboração em setores em que ambas as entidades estão interessadas, a educação, a dimensão social que falamos, todo o ensino alargado e todo o campo que tem a ver com a cultura, com a promoção da vida das pessoas. O que é uma área que conhece bem, do seu domínio? Quando nós falamos da preservação do património em Portugal, em que estado estamos nesse campo? O que é que se pode fazer? O que é que está por fazer? O que é mais urgente fazer? O que é que se fez de errado? Sei que teve um papel muito importante a acabar com pequenas restaurações caseiras. Contaram-me aqui aos meus ouvidos. Eu fui responsável por esse setor durante os 6 anos que estive cá, como bispo, e antes tinha organizado a maior exposição que houve de arte sacra em Portugal, no ano 2000, na Alfândega do Porto. Eu fui o comissário, tive a sorte de ser o comissário-geral dessa exposição, e foi na altura que conheci muita gente que trabalha no património a nível nacional, e se criou uma amizade e uma certa parceria e cumplicidade com órgãos do Estado. E penso que foi exemplar alguns projetos que se conseguiram nessa altura de exigência. E, portanto, também no restauro, porque se faziam restauros mal feitos e era necessário haver regras antes de mandar uma obra para restauro, ela ter um parecer de uma entidade diocesana para não ser danificada a peça de modo, às vezes, irreversível. Mas não é só na conservação e no restauro, mas é sobretudo na valorização do património, na inventariação do património. Como sabe, a Igreja organiza-se por dioceses, e aqui temos dioceses que estão mais sensíveis, mais atentas, mais à frente, e outras menos. Mas tem-se, nos últimos anos, tem-se caminhado bastante na questão da preservação, inventariação e, sobretudo, valorização desse património, pondo ao usufruto da comunidade em geral. O que é mais urgente fazer? O que é que ainda está por fazer que lhe parece urgente, se tivesse meios ilimitados? Eu acho que a formação de pessoas em cada diocese para cuidar do património que existe e sobretudo, para conseguir valorizá-lo. Hoje é necessário que haja programas de aplicação na internet sobre os monumentos, sobre as igrejas, para que a pessoa vai
a um monumento e vê se há alguma coisa, alguma informação sobre o museu que está a ver, sobre a igreja que está a ver, sobre a dimensão artística que lhe interessa. Se a igreja oferecer também aí instrumentos que deem dados não só sobre o século, o artista, mas sobre o sentido daquela obra, que esse é o contributo que penso que a Igreja pode acrescentar à história da arte. Não pode esquecê-la, tem que aproveitar tudo aquilo que é a investigação da história da arte e depois acrescentar o sentido, o significado que essas obras, que as peças várias da Igreja possam ter, para que quem vai visitar seja capaz de perceber, porque hoje, cada vez mais, não há uma cultura teológica, nem uma cultura litúrgica, e as pessoas não sabem para que é que servia aquela peça, para que é que servia aquele objeto. E isso acho que a Igreja deve não só ter por escrito, mas hoje ir ao encontro e pôr isso à disposição. E há até meios hoje em dia muito fáceis, não é? Eu recentemente estive no Museu d'Orsay com um dos meus filhos e nós alugámos aqueles auscultadores. Audioguias. E eu nunca tinha ido ao Museu d'Orsay com os auscultadores, porque já conhecia as obras, são os impressionistas e, portanto, eu tinha lido alguma coisa, mas eu própria adorei alugar aquilo, porque aquilo são videozinhos de 3, 4 minutos que explicam o essencial do ponto de vista técnico, histórico e da biografia do pintor. E ele, os meus filhos têm 14 anos, só um deles é aqui nesta viagem, realmente ele teve umas 2 horas com aquilo nos ouvidos, ia de 5 em 5 minutos para um quadro, e que é uma coisa que tecnicamente é com custos baixíssimos, fazer esse tipo de... Mas eu queria ir um bocadinho mais longe aqui do ponto de vista filosófico para os nossos convidados. Para além disso, que nós estamos a falar da divulgação da arte, porquê que a arte é tão importante? Porquê que se apaixonou pela arte e porquê que a arte tem este papel para a humanidade? Porque é uma das formas de comunhão com o transcendente. Nós valorizamos muito a verdade e o bem, que são, do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista da mensagem, do ponto de vista da bondade, do bem, da obra social, tudo aquilo que falamos, mas há uma dimensão da beleza. E essa dimensão da beleza faz parte também do ser humano. E muita gente pode aproximar-se de Deus, ter acesso ao transcendente através da beleza. Seja a beleza de um texto poético, seja a beleza de uma obra de arte, e seja de uma música, que já falámos aqui, são formas de acesso. E nós sabemos que na história do acesso de muita gente ao transcendente esteve não propriamente um discurso ou um livro que leu, embora também possa ter sido, mas o escutar um órgão numa igreja ou uma obra de arte que a deslumbrou, que lhe tocou por dentro o coração. E eu acho que isso é fundamental. Mas tudo isso exige uma coisa que hoje está muito ausente, que é o silêncio. Uma vez convidaram-me aqui a Fundação Cidade de Lisboa para falar dos valores necessários para a sociedade contemporânea. E eu, entre os 6 valores que lhes pus, um deles foi o silêncio. Estava muito admirado. O valor do silêncio, sim, porque nós temos hoje uma gritaria ruidosa das redes sociais e da comunicação, e temos pouco espaço de silêncio, de contemplação. E esse espaço de silêncio é, por exemplo, olhar uma obra de arte, parar diante... Quando fala de silêncio, está a falar também de tempo, não é? De silêncio, pois, tempo, mas para refletir, o pensar... Parar. Porque Há vários sociólogos a escrever livros a dizer que hoje em dia parar é um luxo, se tornou um bem de luxo, parar. Não é... Senão depois é sempre eu acho que... E ninguém para. E não é eu penso que. O problema é que achamos todas coisas, mas não pensamos, porque não temos tempo de silêncio. E o tempo de silêncio é que depois dá uma qualidade nova à mensagem, dá uma qualidade nova à vida, porque eu refleti, pensei e tenho um projeto. Tenho um projeto para a sociedade, tenho um projeto para a igreja, tenho um projeto porque pensei, vi qual era a realidade e digo, esta realidade pode ser transformada e vamos cá dar passos. Quais são os passos a dar? E então faço um projeto. Se o angustia tanto esse tema, e a mim também,
porque não me parece que seja só das redes sociais. Quer dizer, nós hoje em dia entramos num café e a televisão está aos berros, a música está aos berros, no metro há televisão. Eu já tenho uma lista dos restaurantes em Lisboa que não têm a televisão. Posso ir a este meia dúzia, porque nos outros não posso. Ou música, ou música, ainda por cima normalmente não é música, é aquela batida no zinco que dá um nome de techno. Não sei se há aqui algum admirador, peço desculpa. Mas normalmente é assim uma coisa super agressiva. Mas é no comboio, ou, por exemplo, nós estamos permanentemente a lidar com a publicidade. Na rua, nós fomos andar num jardim, vamos debater-nos com uma publicidade que ainda por cima está permanentemente em movimento. E hoje um colega meu ligou-me, nós estávamos a falar de trabalho, perguntámos pelos filhos de ambos e eu sei que o filho dele joga imenso computador. E ele disse-me que o filho teve um ataque epilético e tudo indica que foi de excesso de jogar o jogo do computador. Mas eu vejo nos jovens e também nos não jovens, isto parece quase uma coisa incontrolável, não é? Parece uma coisa compulsiva, esta ausência das pessoas pararem. Por exemplo, as pessoas... eventualmente, se nós formos a um restaurante e as pessoas estiverem em silêncio ou a conversar muito lentamente, ou, por exemplo, os momentos de paragem, em que nós paramos para pensar, as pessoas até ficam constrangidas. A expectativa é que nós damos respostas rápidas a tudo. Se nós não demos respostas rápidas é porque nós não estamos interessados, eventualmente. Como é que nós... porque isto já não é só as relações líquidas de que fala o Bauman, são relações líquidas aceleradíssimas. Quer dizer, o que é que nós fazemos face a isto? Não parece uma coisa um bocadinho incontrolável? Não parece uma coisa tipo de tsunami? Não. Acho que há quem consiga reagir, e é preciso reagir, e começa a haver quem multiplica esses espaços de silêncio. Não é por acaso que foi premiado no sábado passado o José Matoso, alguém que soube durante a sua vida ter espaços de silêncio e por isso foi uma pessoa tão criativa, porque na história medieval de Portugal a sua dimensão criativa deve-se a ser uma pessoa reflexiva, uma pessoa que gastava tempo a pensar, a refletir, a fazer silêncio, a retirar-se mesmo durante vários dias para a solidão. É preciso que haja pessoas que nos vários setores da sociedade promovam essa dimensão. O Papa agora convocou para a CIS os economistas, uma nova geração de economistas, para pensar a economia de modo diferente. Não uma economia que mata, mas uma economia que dê vida. Uma economia de bem-estar. Não é de bem-estar. Não é de bem-estar, não. É uma economia que seja boa para todos, que seja boa para todos e não só para alguns. O conceito é do Pierre Bourdieu, é bem-estar no sentido de uma economia virada para o bem, não uma economia no sentido de produção de lucro ou de competição, mas que uma economia que pensasse nas necessidades humanas. Eu uso essa expressão, que é muito, muito forte, de uma economia que dê vida e não que mate. Isto é, que todos possam ter mais vida, uma vida abundante, usando uma expressão do próprio Jesus no Evangelho, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isto é, que não seja uma vida limitada e muitas vezes amarfanhada pelo próprio contexto social. E nós pensamos que não há solução, que não podemos reagir, tem que ser assim. Aquelas conversas que acabam, tem que ser assim. E o outro diz, pois é. E não saímos do fado. E é preciso romper este fatalismo de tem que ser assim e encontrarmos saídas novas, êxodos, que são portas de felicidade, abrir espaços de silêncio, que nos alterem a filosofia de vida e nos levem a uma resposta que dê a felicidade para nós e para os outros. Eu vou com esta mensagem de esperança e com estas ideias de alternativa, portas de felicidade, economia que dê vida, passar aqui a palavra aqui à nossa bem-vinda plateia. Temos ainda uns 10 minutinhos a quem queira fazer alguma questão, um comentário, uma pergunta ao Dom Carlos. Faça favor. Nós
temos aqui o senhor com o microfone para ficar gravado. Muito obrigada. Muito boa tarde, Dom Carlos Azevedo. Falou na questão da música e que para mim é bastante sensível como pessoa. Estava a ouvi-lo e a pensar que no âmbito dos seus serviços tentaria estar a dinamizar essa situação de maneira a haver música de maior qualidade, mais salmistas, como disse. Como é que isso se consegue? Se calhar a pergunta é da área do infinito, não se consegue, numa conversa deste género, dar uma explicação cabal. Mas como é que, numa perspectiva europeia, e dado que o Vaticano é Europa, para irmos mais longe, numa perspectiva europeia, como é que se consegue pôr todas as dioceses de mãos dadas, no sentido de revelarem as suas carências, darem os seus contributos para que realmente o trabalho que está a fazer em Roma consiga bom resultado? Pois, obrigado pela pergunta. Voltando a esse setor, o facto da Igreja viver das decisões de cada diocese e não de determinações nacionais nem internacionais, só podemos fazer apelos, sensibilização, questionar, interpelar. Depois as decisões, que são o que faz mudar, são em cada diocese. E, evidentemente, se uma diocese não tem capacidade, por exemplo, para ter uma escola de música, que faça interdiocesana. Fátima tem feito, por exemplo, um curso de música e tem formado organistas e tem formado diretores de coros num curso que promove, intensivo, durante alguns meses, para que possa alterar a situação. Nós temos que encontrar formadores e escola, porque só assim é que se muda. Nós, em Portugal, muitas vezes ficamos no lamento e não encontrarmos vias para alterar através da formação. Foi assim que Pombal pensou ao fazer a reforma. Agora ando à volta com isso, porque estou a preparar um próximo livro sobre a história da Faculdade de Teologia de Coimbra, que fiz há muitos anos, mas que nunca foi publicado, para a história da Universidade, que ficou no primeiro volume, da Gulbenkian, e nunca mais saíram os outros volumes. Eu tinha escrito o texto, agora tenho que o atualizar, e estou a trabalhar nisso. Mas a diferença que há entre um Dom João V que malbaratou o dinheiro sem pensar na formação, só em títulos, luxos, aparatos, como eu aí no livro tenho um capítulo sobre o Patriarcado de Lisboa, um título que tem por título Macaco do Papa, que era assim que o Núncio dizia que era o Patriarca. O Núncio ao Secretário de Estado, uma carta ao Secretário de Estado, dizia que o Patriarca de Lisboa imitava tudo o que se fazia em Roma. Tinha um mestre de cerimónias que veio da Itália, tinha cantores que vieram da Itália, portanto fazia um aparato, à custa de muito dinheiro, para que se pudesse resolver essa questão. Ou investir na educação, na formação, que é aquilo que depois dá a qualificação às pessoas e altera, de facto, altera a política, altera a economia, altera a arte, a cultura e tudo o que vem em seguida. E, portanto, é preciso investir na formação de pessoas que depois formem outras pessoas e todo esse canal de formação traga novos agentes musicais nos vários setores, seja da interpretação instrumental, seja vocal, seja de coros, com qualidade. Os resultados, sim, porque há uma sensibilização e depois a prova é que, por exemplo, quem se inscreve no primeiro congresso e é convidado às vezes a falar, depois inscreve-se no segundo para ir ouvir. Quer dizer, as pessoas veem que há aqui um certo dinamismo que se está a criar e em Espanha, por exemplo, também, tem sido acolhida e tem havido uma formação. Na Polónia tem havido também criado escolas de formação para a música. Já fui à Polónia também falar deste tema numa escola de teologia e há uma sensibilidade para que possa alterar-se através da formação, que demora tempo. Isto
Não se faz assim e acontece. É preciso formar pessoas. Padre Martins. Vamos aqui navegar sobre a música ainda, na crista da onda. Eu venho de um estrato social diferente, como aquele seria o moral, e ao ouvir a mensagem do Sr. Bispo, por vezes fiquei a pensar, se nós estamos a confundir o bom gosto com o elitismo. A igreja é a comunidade. É verdade que a Bela é belíssima, não é? Um coral, um bar, enfim. Mas isso foi uma época em que a igreja era elite. A elite é essencialmente povo. Eu tenho mais gosto em ouvir e estar dentro de uma igreja com toda a gente a participar do que aquele grupo coral polifónico, 4 vozes, muito bem, havia uma harmonização, uma orquestração, e pode haver aqui, acho eu, pode haver aqui também este confronto e esta procura, o small is beautiful também, aquilo que é pequeno é bonito, aquilo que é popular, em uníssono. Não só a polifonia, que é bela, em uníssono também, mas que seja o sentir. Acha um outro ânimo, a outra alma, enfim. Depois, isso também estende-se ao facto da arte na igreja, a escultura, a arquitetura, muito bem, mas a escultura ainda. Há igrejas que se pusessem aqui ao museu tal. Era um museu também. Há igrejas que são museus. O que se requer, a meu ver, numa igreja, é um lugar, enfim, belo, de divertimento, entre aspas, mas sobretudo de reflexão, de espiritualidade, de elevação. E não apenas nós vamos os turistas, vão às igrejas, à sede de Funchal, por exemplo, quinhentista, ok? Muito bonito. Aquilo é um passeio, como fosse em Paris, noutros museus. Não lhe parece que aqui não deveríamos insistir, senão depois vamos cair na tal história do latim, do Lefebvre. Vamos voltar a cantar latim nas igrejas, enfim, o Soleme, os frades de Soleme, o canto gregoriano. Não sei se isso não será também um estacionar no tempo, embora bonito, mas estacionar. E só finalmente, já noutro registro. Não lhe parece que o Papa está insatisfeito com a corte que tem à sua volta, quando ele chama os corvos do Vaticano? A coisa não é tão bonita como a meu ver, disse que não há contestação. Ele próprio acusa os corvos do Vaticano. Ele lá sabe com que isso está a cozer-se. Não lhe parece? É isso mesmo, só finalmente ainda. Não há Inquisição, mas há Inquisições, Sr. Bispo. Há Inquisições. Sim, em ponto pequenino, mas elas lá estão, com o mesmo germe e, se possível, com o mesmo gosto a sangue, só que não podem lá chegar tanto como outrora, com o mesmo gosto a fogueira. E ainda dentro disto, quando se vê, por exemplo, um bispo que é um autêntico emissário de como aconteceu no tempo do fascismo, não será necessário que haja alguém, bispos, padres, que também cerrem fileiras e façam oposição? Se há um bispo, eu conheci um deles na Madeira, bem, nitidamente é um autêntico chefe de fila do fascismo dos seus origens na Madeira. E se usam os padres depois, metem-se na política. Então, quando o bispo se mete, tem que haver alguém até para limpar a face da igreja. Alguém dirá, são os extremos. Mas olha, vamos aos extremos para se encontrar o meio termo. Amém. Desculpa esta confusão toda. Muito obrigada, Padre Martins.
Quer responder primeiro ao Padre Martins? Eu posso é melhor. responder. São muitas, ainda por cima são muitas perguntas. questões. Depois passamos assim outra vez. A questão da música, o que disse, não tem nada a ver com o que eu promovo. Eu falo de qualidade. A qualidade não é elitista, é qualidade. A música popular tem qualidade. Pode ser mal executada mediocremente. E então é preciso executá-la com qualidade. Na minha ordenação, no Porto, eu pedi ao Cónigo Ferreira dos Santos que os cânticos fossem conhecidos, para que toda a Assembleia cantasse. O coro tem o seu papel em alguns momentos da celebração e a Assembleia tem o seu papel nos outros momentos da celebração. Faltam animadores da Assembleia. Não se formam animadores da Assembleia. Isso começa pela dificuldade que há, por exemplo, no Vaticano, quando há celebrações. Que há um coro, que a Capela Sistina, pode haver um outro coro, mas a Assembleia fica reduzida a um refrão do Salmo Responsorial ou um ali ou acolá, mas muito pouco. Porquê? Porque é uma Assembleia muito heterogénea de muitos países do mundo, onde não é difícil encontrar um património comum que possa ser executado. Não é regressar ao latim, não é regressar ao Palestrina, nem ao Bach, é haver compositores contemporâneos que escrevam música contemporânea, que escrevam, mas que seja, não de elite, mas seja cantada pela Assembleia. Simples, que possa. E nós temos em Portugal, felizmente, somos os países que estamos melhores nessa resposta que vai sendo dada. Daí que eu tivesse convidado um compositor português para ir ao primeiro congresso e convidei a Joana Carneiro como maestrina para ir ao segundo congresso, para também verem que Portugal, no mundo, também tem gente que, nas várias áreas que pode responder. Quanto ao Papa, o Papa tem uma linguagem muito, muito forte e de crítica ao clericalismo e àquilo que pode ser uma forma de serviço de corte que ele não quer. Uma vez disse a um jornalista da Osservatório Romano que disse, como agora o Papa não fala muito de música, no Osservatório Romano não publicamos muitas coisas sobre crítica de música, nem sobre música, e tal. E eu disse, olha, que se o Papa souber disso, não quer. O Papa não quer gente a lamber botas, não quer colaboradores para agradar ao chefe. Ele quer colaboradores que complementem o chefe. Se o Papa é sensível a uma dimensão da vida da Igreja, tem que ter colaboradores que sejam sensíveis às outras dimensões. Não que só reduzam a vida da Igreja toda a uma dimensão social, a uma dimensão de que o Papa é mais atento. Não, que ele quer, o próprio Papa quer, que as outras dimensões sejam executadas, sejam implementadas, porque isso é que é um bom colaborador. Não é aquele que anda a fazer coisas para agradar ao chefe. E, portanto, isso para responder, penso que daquilo que é essencial das suas perguntas. Muito obrigada, senhora. Isabel. Eu queria fazer uma pergunta. De tudo que falou na preparação e desta necessidade de mudança, que é fundamental essa mudança, até através... Estamos a ouvir bem. Através da música, eu, enquanto pintora, a minha pintura tem uma vertente contemplativa que, por vezes, recorre à história, cruzando a história, e eu questiono, na prática, o que é que se faz também para ultrapassar as barreiras para que depois aconteça. Uma coisa é a formação, abrir campos, porque acho que é preciso mudar a mentalidade. Agora, na prática, como é? Que meios têm os artistas para concretizar? Que meios é que abrem as portas para perceber, porque precisamente essa minha necessidade vem de há muitos anos para cá, sentir a importância que há na contemplação, a importância como o homem necessita hoje ter espaço para se encontrar e ter os seus próprios registros, as suas próprias referências. Por isso a minha pintura, tal como conhece, há sempre um diálogo que é estabelecido entre o trabalho e o espectador. Agora eu pergunto, como é que nós conseguimos abrir mais as portas para que as coisas circulem e também se possa chegar a mensagem da gente ao público? Nós também estamos atentos a essa dimensão de diálogo com a arte contemporânea.
não só com música. Por acaso, o pavilhão da Santa Sé em Veneza, de arte e agora de arquitetura, o ano passado, foi organizado por nós, é o Conselho do Ponto de Vista da Cultura que representa a Santa Sé na organização desse pavilhão, e agora em Pequim, neste momento, na exposição da Expo de Pequim, é uma forma de valorizar e chamar a atenção para o diálogo da Igreja com a arte contemporânea. Existe-se aqui duas dimensões, para não alongar a conversa. Existe uma pedagogia estética, porque muitas vezes não há capacidade para perceber a arte contemporânea, para a explicar, a tal coisa que falámos no princípio, explicar, compreender, para ser capaz depois de entrar nesse mundo. É preciso também convocar os artistas para fazer obras de arte de teor, de expressão cristã. E nós sabemos que tem havido esse convite por parte há um livro que reúne, no ano 2000 fizemos isso, os 50 anos, de 1950 até 2000, e afinal ficámos admirados que houve muitos artistas, desde Almada Negreiros até não sei quantos, que fizeram obras para a Igreja. Portanto, não foi assim tão ausente o diálogo da arte com a Igreja. Mas é preciso implementá-la mais e, sobretudo, fazer uma dimensão a que eu tenho dedicado algum trabalho, e a Isabel Nunes é uma das pessoas que eu tenho ajudado a fazer essa leitura das obras que produz, para encontrar uma linguagem que transmita para as pessoas a mensagem do próprio quadro. E acho que, quer seja com escultores, a Irene Vilar, o José Aurélio, quer seja com pintores, há algum esforço que tem sido feito de incluir. Nas exposições que fiz, incluí sempre artistas contemporâneos. Por obrigação, para que não pensamos que a arte acabou no século XVIII. E isso é um papel pedagógico que a Igreja também pode ajudar a fazer. Temos uma última questão, tem mesmo que ser a última, peço desculpa. Esta senhora aqui na frente, por favor. O senhor tocou na questão do silêncio, né, que é uma questão extremamente importante na atualidade, né, para refletirmos e pensarmos realmente essa necessidade do silêncio. Pensando essa questão do refletir, do pensar, através do silêncio, o senhor poderia falar um pouco sobre essa questão quando levamos em consideração as classes trabalhadoras, que são pessoas que a todo momento estão tendo que trabalhar muito. De que forma essas pessoas poderiam obter ou conseguir um pouco de silêncio para poderem refletir? Muito obrigada. Aí é necessária uma provocação para que deem conta de como é bom parar para pensar e parar para refletir, de como isso traz qualidade à sua vida. E acho que a Igreja aqui também tem uma missão de provocar espaços para isso. Eu vou estar este fim de semana, por isso é que escolhi este dia, entre as várias hipóteses, porque já vinha cá, em Taboaço, na Casa Daniel, um colóquio dedicado ao Daniel Faria nos 20 anos da sua morte. Um grande poeta que valorizou a dimensão do silêncio. E ao construir lá uma casa, onde alguns que estão aqui, como a Isabel Nunes, tem lá um quadro seu na própria casa, inspirado na poesia de Daniel Faria, é um grande poeta português, um poeta excepcional da segunda metade do século XX, que morreu em 99, portanto há 20 anos, e que valorizou muito
o que ele dizia, o ofício do silêncio, não é? Torná-lo um trabalho, aquilo que também, na linguagem dos místicos, e os exercícios espirituais, no fundo, a espiritualidade é um exercício, exige esforço, exige alguma capacidade de parar para uma disciplina. Se a pessoa não tem uma disciplina em casa, dizer eu tenho aqui um espaço onde não vou fazer nada e vou pôr uma música suave, ou vou ler um poema e vou refletir, vou abrir a Bíblia, leio umas linhas e vou pensar, se não temos esta disciplina de ter um espaço para que demos profundidade à vida, acabamos por não valorizar aquilo que é o essencial da dimensão religiosa, porque aí é que é o acesso e a reflexão sobre o que andamos a fazer e para onde queremos levar a vida. Dom Carlos, muito obrigada por ter vindo aqui ao Conversas com História no Centro Cultural do Bem. Agradeço a todos a vossa presença e convido-vos a estar nas nossas próximas sessões. Nós vamos ter aqui o professor Roberto Ler, que é, na verdade, já é ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque saiu esta semana. Vamos ter o professor Klaus Dorra, que é o diretor do Instituto de Sociologia da Universidade de Iena. Vamos ter o professor Pietro Basso, que é o maior especialista europeu em migrações, aliás, professor em Itália, na Universidade de Veneza. E vamos ter o professor Marcel van der Linden, que é o fundador da História Global do Trabalho, para pensar estas questões do trabalho à escala mundial, e depois o ator Pedro Cardoso. Portanto, já temos pelo menos 5 sessões, estão convidadíssimos a participar. Muito obrigada e que tudo corra bem hoje no lançamento e nos seus projetos futuros. Muito obrigada, Dom Carlos. Obrigada a todos.